Vamos direto a Montevidéu, a um dos pontos turísticos mais convidativos da cidade, que é o Mercadão lá de Montevidéu. O Mercado do Porto é maravilhoso e tem cada churrasco. Cláudio Rezende, fala do Galo, Cláudio. Não vem falar de churrasco aqui não, cara. Pelo amor de Deus, Cláudio. 12:35, é o Galo na Sul-Americana hoje. Um abraço, boa tarde, Rezende. Um abraço, Thiago, boa tarde a você também, boa tarde a todos do Rádio Esportes da Itatiaia. Afinal de contas, estamos aqui mesmo no Mercado do Porto, que é muito tradicional aqui, com rilhas uruguaias, tem os cortes maravilhosos aqui, e vamos trazer para o torcedor atleticano também um pouquinho da cultura de Montevidéu, no Uruguai. 19 graus a temperatura, nublado, tá ótimo para aquele tomar aquele vinho e comer uma parrilha uruguaia. Eu tô aqui em um dos restaurantes, La Chacra del Puerto, e estou aqui com Ellison. Tudo bem, Ellison, você trabalha aqui há muitos anos. Há 20 anos que trabalho acá, em La Chacra del Porto. E você tem ali vários flamas de torcedores que são presentes, que os torcedores nos han traído. Então aqui realmente é dedicado muito ao futebol. Sim, senhor. 24 horas. E você tem um aqui do Galo, né? Mostra aí pro pessoal, quem tá no YouTube da Itatiaia. Senhor, Galo y Peñarol es una única palabra. Galo y Peñarol es una única palabra. Você é torcedor do Peñarol? Torcedor de Peñarol, sim, senhor. Vamos mostrar aqui pro Thiago Reis, para quem tá no YouTube, quais são os cortes aqui que você tem. Acá le vamos a mostrar un clásico que es el asado de tira. Asado de tira es un clásico del mercado. Después tenemos el entrecot, que es el contrafilé para vosé. Tenemos ojo de bife, el miolo de alcatra para vosé. Picaña uruguaya. Y después tenemos la fraudiña, el bife de vacío. Esos son cortes Angus todo. Trabalhamos com gado Angus, todo. Aí então vamos ali, Thiago, vamos mostrar pro Thiago Reis, porque aqui mostramos, nossa senhora, chegou o assado de tira aqui, Thiago. Assado de tira para o Thiago Reis. Meu Deus do céu, cara, não faz isso. Olha, lá no Brasil dizem que o Thiago é aquele cara que gosta de comer, mas não gosta de pagar. Como que chama aqui? Tranquilo, acá agora te voy a falar. Thiago, estás invitado a que vengas a comer un buen asado acá a Uruguay, un asado típico. Pero te recomiendo, Thiago, que venga y pagues, porque acá cuando no pagan se le llamamos amarretes. Amarrete, lá é serrote. Aqui es amarrete, sí. Acá si no paga es amarrete. E um brasileiro amarrete não creio que venga a Uruguai, Aí, Thiago, o recado tá pra você aí, ó. Agora você se acerte com o cara aqui, ó. Serrote não. A los amigos, Thiago, que vos no eres amarrete. Tem que pagar, uma vez tem que pagar, Thiago. Olha, esse uruguaio boludo ao vivo aí, tira isso. Ô, Cláudio, vai tomar. Bicho, porque aqui amarrete é a primeira vez que os caras me chamam, pô. E a live bombando, viu, Cláudio? Tá todo mundo entrando aqui no YouTube pra ver mesmo essa parrilhada maravilhosa aí, a Angus. Esse orro de bife é um negócio maravilhoso. Ô, Cláudio, agradece a esse sem vergonha aí. Ô, Thiago, tem atleticano aqui. Esse irro de... Tem o quê? Você vai arrumar um atleticano pra pagar a conta pra você, né, Cláudio? Sem vergonha. Não, que pagar a conta. O Thiago tá falando que você vai pagar a conta. Qual que é o seu nome? Luiz Cláudio. Você veio de onde? Belo Horizonte? Belo Horizonte mesmo. Veio comemorar um aniversário e curtir o Galo. Seu aniversário essa semana? Dia 3 de maio. E você já tá aí com assado de tira, tá prontinho, já chegou agora. Tá bonito, né? O assado aqui com um vinhozinho, a namorada, os amigos. O amigo é cruzeirense, mas ele não vai no campo não secar não, ele só vai acompanhar. Hoje você vai, já comprou ingresso? Nós vamos no campo juntos aqui torcer pro Galo mais uma vez. Depois do clássico, é virada de chave pro Galo? Se Deus quiser, precisamos do time animado aí para uma trajetória melhor no Campeonato Brasileiro. E hoje lá no Centenário, qual o palpite? 2-0. E o seu palpite? O seu nome? Laura. É a namorada dele, né? E hoje lá vai ter que agasalhar, que tá frio, né? 2-0 também, vamos de 2-0. Bom almoço pra vocês. Vai dar galão. Viva o Galo! Aí, ó, o pessoal tá aqui então, tem um casal atleticano, um casal cruzeirense, né, Thiago? Então a turma já comprou ingresso aqui. $50, viu, Thiago? Tá cobrando Juventude pra torcida do Galo.
Para eles é em pesos. E aí em pesos dá cerca de R$60 para não sócios. Para a torcida do Galo estão pegando pesado, viu, Thiago? Estão querendo ganhar dinheiro, din-din, né? La plata dos torcedores atleticanos. Mas a gente vai ter um estádio vazio porque o Juventude aqui não tem torcida. A torcida do Galo, quem tá aqui passeando no Uruguai, vai comparecer, viu, Thiago? Cláudio Rezende, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou direto pro intervalo, que eu tô muito irritado. É a Marrete? Como é que ele falou? A Barrete? Ô, Cláudio. Amarrete. Fala pra ele aí pra mim, a Marrete é a tua abuela, a abuela uruguaio. Pelo amor de Deus. Olha aí a imagem no YouTube, gente. Não, o chat deve estar bombando, hein? Tá bom, a chapa. Que é isso? Olha lá, parrilhada, os legumes, é a cultura uruguaia. Eu vou fazer o seguinte, eu tô muito chateado que eu não vou ganhar nada do Cláudio. Você prometeu aquela cuia lá e não trouxe nada. Agora você tá mostrando esse monte de coisa aí também, não vai trazer nada. Ô, Cláudio, pelo menos um vinho, cara. Um vinhozinho você traz pra mim. Vamos falar do Galo agora, seu filho da mãe, sem piadinha, sem churrasco, aliás. Dona Regina Rezende, né? Dona Regina é a mamãe do Cláudio. Ela falou assim, Thiago, me perdoe, meu filho jamais deveria ter feito isso. Obrigada, Dona Regina, um beijo pra senhora que eu tanto gosto, que eu amo e tá sempre aqui nos acompanhando. Bombou, viu, Cláudio? Meu WhatsApp aqui, assim, é Marrete, pelo amor de Deus. E o Galo, hein, Cláudio? Pra vencer hoje, Cláudio, tem que voltar a vencer na Sul-Americana. Vai poupar, vai com força máxima. Como vai o time do Galão da Massa, seu fila da mãe? Os titulares estão aqui, viu, Thiago? Ele isso, corta tem mesmo. Tem disposição para esse jogo contra o Juventude. Então ele não tem o Coelho ainda, não tem o meio-campista Vitor Hugo, são baixas importantes, já não estavam no clássico, mas ele tem aí um time forte e creio que o Atlético não vai abandonar a Copa Sul-Americana, como eu falava ontem, vai com o time forte. Pode ser que algum ou outro titular fique fora, se tiver um desgaste, né, Thiago? Porque teve o clássico muito pegado, um jogo que o Atlético se esforçou muito no sábado. Mas como o próximo jogo é só no domingo, e aqui a viagem é mais curta, então eu acho que ele vai com um time parecido com esse aí, no campinho aqui no Rádio Esportes, Thiago. Vamos lá, Everson, Natanael, o Lianco joga, tá suspenso no Brasileirão. E aí ele pode jogar ao lado do Alonso, do Vitor Hugo, e na esquerda o Renan Lodge. Meio campo, ele pode fazer ali com o Maicon, o Alan Franco, que tá suspenso no Brasileirão também, então joga hoje com certeza. E aí ele pode colocar o Tomás Pérez. E lá na frente, vai com Bernard, Minda e Cassierra. Pode colocar o Reinier nesse time aí também para fazer uma dupla com o Cassierra, mas é time forte para ganhar de novo do Juventude das Pedras e continuar sonhando com a classificação, viu, Thiago? Boa, Cláudio, o Galo precisa da vitória para continuar sonhando com a Sul-Americana. Agora, João Vitor Xavier, tá muito claro que a Sul-Americana é a terceira competição do Atlético na temporada. Não teve um jogo com todo mundo com a força máxima em campo e o Cláudio Rezende já trouxe aí a possível escalação do Galo, mas o Atlético venceu o clássico, venceu bem, ganhou moral. Qual o efeito que pode ter essa vitória, né? Essa vitória do clássico para agora também na Sul-Americana, João? Ô, Thiago, eu acho que o Barba pode estar com a cabeça na manutenção do bom futebol do Atlético. O Atlético demorou a fazer um grande jogo e fez um grande jogo na partida contra o Cruzeiro no final de semana. O Atlético não só venceu, mas o Atlético convenceu na partida. Então o fato do Atlético ter jogado bem, do Atlético ter conseguido entregar aquilo que se espera, talvez venha na cabeça do técnico o seguinte, olha, eu preciso dar sequência a esse time, eu preciso dar manutenção a esse time, eu preciso encontrar um time que jogue o que eu quero e do jeito que eu quero. Eu acho que talvez muito mais do que pensar na competição, o técnico do Atlético pode estar pensando na temporada, em achar um time, um jeito de jogar, um formato de jogar. Mais ou menos o seguinte, olha, dei uma oportunidade para esses caras jogaram bem. Acreditei nesse modelo de jogo, esse modelo de jogo funcionou. Então vamos manter isso aqui. Sabe aquele ditado, em time que está ganhando não se mexe? Talvez possa ser esse o pensamento do Barba no momento. Se fosse um jogo do Brasileiro, se fosse um jogo da Copa do Brasil, se fosse um jogo de qualquer competição, após a partida que o Atlético fez contra o Cruzeiro, entregando o que entregou, talvez ele mantivesse o mesmo time pelo desejo de dar o seguinte recado: gostei do que vi, gostei do futebol, vamos tentar manter isso aqui do jeito que tá.
Eu acho que essa é a cabeça do Barba nesse momento, muito mais pensando no futebol e na manutenção do futebol, do jeito de jogar e da entrega que ele recebeu contra o Cruzeiro, do que na competição em si, que é o que me parece não é a prioridade do Atlético no ano. Vou saber também do adversário, até pra Nath Fiuza falar do jogo já, mas o Juventude de las Piedras, hoje não, hein? Ô, Juventude, esta noite não, uruguaio. Hoje não, fala aí, Abílio. Abraço, Thiago, a você e a todos aqui no Rádio Esportes. O Juventude teve 4 jogos, desde o 2-1 para o Galo aqui na Arena MRV, e não perdeu. Empates contra o Peñarol fora de casa, contra o Liverpool em casa e depois a vitória do fim de semana contra o Wanderers, pelo placar de 2-1. Além disso, semana passada bateu o Puerto Cabello por 4-0 e com isso, segunda colocação neste grupo B de Copa Sul-Americana. Vamos destacar o time do técnico Blanco. Afinal de contas, ele pode ter mudança no sistema defensivo. Falávamos ontem sobre Risso, zagueiro que foi expulso no jogo do fim de semana pelo campeonato local. Ele pode ser substituído pelo Morosini, já que não cumpre suspensão na competição sul-americana, mas não foi bem vista a atitude e essa expulsão que quase prejudicou o resultado positivo que o time conquistou no fim de semana. Sosa no gol, Barrandegui na direita, Pernicone, Mas e Rabino, Peralta, Roldan e Sekini, e aí com a ausência do Pérez, autor do gol aqui na Arena. Pablo Lago, Mimbacas e Alejo Cruz, uma possível escalação para logo mais, Thiago. Bom, Abílio, Nath, o Atlético com esse time aí, com o ataque citado pelo Cláudio Rezende, pelo que nós vimos aqui do Juventude de las Piedras, pelo amor de Deus, fraquinho o time uruguaio, Nath. É fraco, né? Tá brigando contra o rebaixamento no Campeonato Uruguaio, que a gente sabe que não é de um nível tão alto assim, nem se compara, por exemplo, com o Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético, ainda que não seja o time 100% titular, uma mudança aqui ou ali, mas é um time que tem qualidade. E aqueles que estiveram em campo, diferentemente da partida contra o Cienciano, em que, a meu ver, todo mundo ficou devendo, que nesse jogo a galera corresponda. E acho que o que o João Vitor falava, da manutenção, de encontrar o time, dar uma cara, uma identidade para essa equipe é fundamental. O Atlético que jogou o clássico mostrou postura e atitude e mostrou também um jeito para funcionar. E acho que é uma ideia legal do Barba a manutenção. Para além disso, acrescento um outro ponto que eu acho que justifica a escolha dos jogadores para hoje. É manter a confiança. Uma derrota agora quebra toda essa semana, quebra todo esse embalo. E o jogo do final de semana contra o Botafogo é fundamental. A distância para a zona do rebaixamento são só 2 pontos. Então eu acho que ele quer manter a confiança lá no alto, a moral, porque isso faz a diferença no futebol, né, Thiago? É, Nath Fiuza, eu sou mais o Galo hoje, hein? Estaremos juntos na transmissão da Itatiaia com o Galão da Massa na Copa Sul-Americana. O Galo tá comemorando a vitória do Galo, já tem jogo de novo, gente. Tinha que esperar uns 2 meses pra gente curtir, sem problema. 2 meses? Principalmente porque hoje é contra o Juventude, não é contra o Cruzeiro. Se fosse contra o Cruzeiro, eu cravava uma vitória de 4-0 aqui, tranquilo, porque a freguesia fala mais alto. Só que hoje é pela Sul-Americana, enquanto não é contra o Cruzeiro, é muito mais difícil. E se fosse final de Campeonato Mineiro, mais uma vez o Cruzeiro teria brocado, que final é a gente que manda mesmo. Lanterninha da Sul-Americana. O Rural mudou demais, né? Como é que o Agora Rural... é Rural? Como é que o Rural... Não, Agora é vocês Rural? que falavam. Você que falava. Você que falava. Eu sempre valorizei. Você agora. que falava. A Sul-Americana, que na Agora é final com o Rural. Haas era um mega campeonato, Rural. virou Série B. E o Mineirinho lá, que eu Lanterna. sempre gostei, sempre era Rural do lado de lá, virou Mundial. Lanterna. Eu sei que você tá preocupada com a América e Cianorte. Não, hoje, Bel, hoje eu tô tranquila, porque não tem jogo. Hoje é um dia feliz. Pela Copa Sul-Sudeste, nós vamos falar Aí sobre já- isso. Agora, vamos começar então, Fael, com essa partida da Sul-Americana. Não teve descanso pro Atlético, não, né, Lauro Lopes? Olá, Bel, amigos da bancada e do Alterosa Esporte. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, tem Atlético em campo. O Galo vai enfrentar o Juventude de las Piedras, lá no Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu. Jogo pela Copa Sul-Americana. E o Galo está precisando demais desse resultado positivo, viu? Neste momento, o clube é só o lanterna do Grupo B com 3 pontos somados. Talvez por conta disso, o técnico Eduardo Domingues, o Barba, tenha mudado um pouco a estratégia. Para esse jogo especificamente, ele acionou os principais
nomes do elenco, não vinha acontecendo isso em jogos fora de casa pelo torneio internacional. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o time atleticano que vai estar em campo. Agora a gente traz na tela do Alterosa Esporte os homens do apito, a arbitragem para esta partida. Agora aí na telinha, o árbitro será o Leandro Rey, da Argentina, a exemplo dos assistentes, o Gabriel Chad e o Sebastián Raineri. O árbitro de vídeo também vem da Argentina, será o Roger Balinho. É essa galera, então, que vai tomar conta do apito nesse jogo entre o Juventud de Las Pedras e o Atlético pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Um abraço a todos vocês. Beleza, Laurinho. Tá aí a ficha, então, Fael. Algo para analisar dessa arbitragem? Não, quero falar de time. Por quê? Na Sul-Americana, nos 2 primeiros jogos que o Galo optou por time reserva, eu imaginei que eu ia ver um time ali mordendo dentro de campo, lutando por cada bola, querendo dar uma dor de cabeça. Ô, Barba, olha pra mim, cara. O time lá não tá legal. Olha aqui que eu tô pronto pra jogar nesse time titular. E vi um time que parece que estava carregando uma cruz ali por estar na Venezuela, jogando no Peru, e um time, vamos sair logo dessa competição. Então, como esse time do fim de semana colocou o pé em cada dividida, lutou o tempo todo, o Barba falou assim, vou fazer o seguinte, colocar eles em campo, se a gente ganhar, tem mais 2 jogos em casa para fechar a Sul-Americana, e a gente vai em busca dessa classificação. Se fosse o Jardim, gente, se fosse o Jardim, esse cara tava conversando fiado, falando que era desculpa e não sei o quê. Olha aqui, gente. Ele tá perdido, ele tá desnorteado. Fael, o Galo atropelou ele tá sem rumo. Só vamos dar uma olhada, já que você falou de time, tá aqui a lista dos relacionados. Coloca na tela também pro pessoal, Miltinho, isso. Só para explicar pro pessoal, a ausência do Preciado, foi expulso no último jogo. Quem tá fora final de semana não poderá jogar pelo Brasileiro, certamente será titular aí, como o caso do Lianco, como o caso do Alan Franco, são peças que certamente estarão em campo hoje. Como faltam aí 24 dias para a Copa do Mundo, para a pausa da Copa do Mundo, eu acho que ele vai esticar a corda e quem tiver uma mínima condição ali, que não precisar de controle de carga, vai para o campo com o time principal, Bel. Maravilha. Agora Leopoldo Siqueira chega com para toda Minas Gerais, esse é o Alterosa Esporte, é um prazer estar na sua companhia. O que você já está implicando com a Nandinha aí? Fael, Lima, Nandinha e o Galo. Conselho profissional. Pra lá. Conselho profissional. Tô falando pra ela. Dele. Começa a acompanhar o Atlético, começa a acompanhar o basquete, o vôlei, um time de bocha. É isso que você tá fazendo, né, Fael? Você ter trabalho aqui. Eu não. Eu já amassei que o freguês, pisei, sambei em cima do freguês no final de semana. Ganhou foi aqui, viu, pai? E é mais uma década que eu tô tendo mais vitória. Calculei as vitórias do Gol em clássico desde que tá aqui. E tamo um show também. Amanhã vamos ver se ele vai estar assim. Hoje tem o jogo da lanterna. Fala o jogo da lanterna aí, velho. Essa é a questão. Com os outros times eu posso ter dificuldade. Só com o Cruzeiro que é mais fácil. Mas hoje tem pedreira pela Sul-Americana. É pedreira porque o Galo não vem bem. Você está segurando a lanterna, imagino que seja por isso, pela Sul-Americana, campanha do Atlético na Sul-Americana. Clareando aí, ó, clareando, Fael, aí o Lanterna Alvinegro aí, o Sinistro também, que é o inimigo lá do Lanterna Verde. Eu achei que era porque... Vamos falar de Cruzeiro, porque amanhã tem Taça Libertadores da América, mas hoje temos informações também pra poder falar. Isso aí, Fael, faz comigo que isso aí, a torcida do Cruzeiro aos 42 do segundo tempo, calado o jogo inteiro. Dizem que somos loucos. Vamos aí, gente, 42 do segundo tempo, vamos gravar o Rios, vamos cantar 1 minuto e meio. E tá sendo zoado pelo Brasil porque não canta e segura a lanterninha porque não canta alto em estádio. E você, Fael, precisa de caixa de som no seu estádio pra falar que canta. Quando a torcida do Cruzeiro foi lá, provou que essa história de acústica é conversa fiada. Então, Lanterninha, fala do seu time hoje. Você vê que Nadine Bastos vai ter trabalho, que se a briga já tá assim por causa de torcida, você imagine por conta de acontecimentos no campo e polêmicas que já já a gente vai trazer. Mas agora vamos falar do Atlético na Sul-Americana, o clima que precede essa partida de hoje e logo logo o Fael também vai escalar. Depois de dias turbulentos nos bastidores do clube, um alívio. A vitória no Clássico deixou o ambiente mais leve, inclusive no último treino do time, antes do próximo compromisso. Foi assim também que a delegação alvinegra viajou e desembarcou na cidade de Montevidéu. O objetivo atleticano agora é mudar o clima também na Copa Sul-Americana. Com 3 pontos somados até aqui, o Galo é só o lanterna do Grupo B. Ou seja, para não deixar a situação ainda mais complicada e continuar sonhando com a classificação, o time precisa muito da vitória
lá no Uruguai. Se vencer o Juventude no Estádio Centenário, por exemplo, o Atlético já ultrapassa o adversário na tabela. Viramos o turno como o lanterna do grupo, mais uma vitória a gente já fica praticamente como segundo colocado e 2 jogos em casa para a gente poder decidir. Então uma vitória pode mudar muito também na Sul-Americana, como essa vitória vai mudar para a gente em questão de confiança. Em busca desse cenário, o técnico Eduardo Domingues mudou a estratégia na competição. Ao contrário dos últimos jogos fora de casa, o técnico acionou os principais nomes do elenco para o duelo. Com a lista de relacionados diferente, a expectativa agora é mudar também o resultado como visitante. Agora vamos pro Fael escalar, meu time. Olha só, gente, nós tivemos desfalques importantes no clássico, como Coelho, Vitor Hugo, meia, que eu chamo mais de VH, e o Vitor Hugo zagueiro. Como o Vitor Hugo zagueiro viajou, eu vou colocar o primeiro ponto de interrogação aqui, por quê? O Lianco está expulso e não joga no final de semana. Porém, desde que se recuperou de lesão, desde que retornou aos gramados, você nunca vê uma sequência do Lianco. Joga um joguinho e fica fora do outro, como foi depois do jogo contra o Curitiba. Então, pensando nesse algoritmo que tem sido a volta do Lianco, talvez fique fora e ele coloque o Vitor Hugo, que foi poupado no final de semana, já que até o foco ainda é o brasileiro, gente. Essa é a nossa realidade. Já que até o fim do mês nós temos 24 jogos, 8 jogos em 24 dias, é melhor alternar o Lianco mesmo. Eu tiro um zagueiro do time e coloco uma peça a mais aqui no meio, que é o Tomás Pérez. Você continua protegendo a área, porém povoando um pouco mais o meio-campo. E como ele levou as principais peças, eu coloquei os mesmos jogadores, além do Vitor Hugo, o Juan Tressoldi, que eu considero top 3 melhores jogadores do Galo na temporada. Eu mantive aqui na defesa também, e aqui no meio o Maicon e o Alan Franco, que também incomodaram bastante o Cruzeiro lutando por cada bola. Na frente, aqui está até invertido, porque o Bernard jogou pelo clássico aqui, e eu manteria o Bernard mais aberto pelo lado esquerdo e o Minda pelo lado direito, mas principalmente a gente voltando a ter um atacante que pisa dentro da área. Porque quando a turma pegava a bola aqui na ponta, na lateral, estava todo mundo rondando a grande área, mas faltava a peça de referência lá dentro. É para proteger a área, é para continuar dando combate, porém eu acho que dá para sair para o jogo um pouco mais do que foi em relação ao Cruzeiro, por questão de tabela, por questão da qualidade do adversário também. Eu acho que dá para fazer um Galo mais solto. E já vamos colocar lá no ponto aí, pra gente chamar, por gentileza, confusão no camarote do Mineirão. Bel, mas antes de falar da confusão no camarote do Mineirão, eu vou atrás do nome da pessoa, tá? Porque é o seguinte, Cruzeiro e Mirassol no Mineirão. Isso o Fael vai até concordar comigo. Tapume pra torcida do Mirassol. Cruzeiro e Palmeiras. Tapume pra torcida. Cruzeiro e Atlético. Completamente aberto aquele setor superior. Óbvio que ia dar confusão, copos voando lá embaixo, acertando mães, acertando crianças e tal. Teve também coisas voando do camarote ali, que parece que é da diretoria do Atlético, eu não tenho certeza se é, e voando de volta, mas acima de tudo, o inteligente que tomou essa decisão de onde ficou a torcida do Atlético não colocar o tapume para impedir que coisas fossem arremessadas do lado de baixo. Samuel Lloyd do Mineirão, hoje eu vou ligar para o pessoal da Polícia Militar, para todo mundo da organização, para saber na reunião de quem partiu a ideia do seguinte: nesse jogo não terá o tapume naquela parte de cima onde divide a torcida. Porque você é um inteligente, irmão. Porque é uma rivalidade histórica aqui. Óbvio que aconteceu alguma coisa. Eu quero pontuar sobre isso, mandar só um abraço pro Rafa, do departamento de futebol que está ali, do Atlético. Teve uma outra situação, o setor roxo do Mineirão é um erro, não pode existir A e B, o pessoal compra ingresso de um lado, não sabe que existe, que é setor diferente, o A e B, mas o equipamento da imprensa, gente, tem muita gente ali independente, mas mesmo que seja empresa grande, que teve equipamento molhado, com cerveja, gente que rala, gente que está trabalhando e teve equipamento molhado, então o Mineirão precisa criar uma proteção para a imprensa ali, que pode perder equipamento caro, que tem que trabalhar em segurança, em conforto, então realmente o Mineirão precisa rever a proximidade da torcida com a área da imprensa pela segurança e pela manutenção do equipamento que é caro para quem trabalha. E é esse tapume que tem que entrar. O Leopoldo Siqueira
falou comigo agora aqui, então uma errata, Samuel Lloyd não está mais no Mineirão. Então vou procurar saber quem agora administra o Mineirão. Talvez não seja nem ele o responsável por essa tomada de decisão de não ter esse tapume, mas eu não quero quem estava na organização, independência, não. Eu quero o nome da pessoa que partiu a ideia, que falou assim, ó, nesse jogo a gente podia não colocar o tapume para dividir. O nome dessa pessoa eu quero. No Independência, quando a torcida do Cruzeiro era visitante ou do Galo era visitante, a gente criticava o planejamento de não ter uma proteção para quem estava lá embaixo, e teve até um jogo que o América colocou a torcida do Galo com americanos embaixo, que também teve problema. Mas que não era para ser a torcida do Atlético, eram convidados da federação que eram torcedores do Atlético, porque falaram que eram convidados. E aí ficou em cima da torcida do Atlético. Em cima da torcida do América. E por isso a confusão, porque a maioria era atlético. E aí vem um Cruzeiro e Vila Nova jogando no Mineirão e coloca o tapume pra torcida do Vila Nova. E num clássico que tem uma rivalidade como essa, um inteligente decide não colocar esse tapume lá. Mas eu quero descobrir o nome do indivíduo de quem partiu essa decisão. Vai daí, Leopoldo. Leozinho. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, então é isso, né? Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. 2-0 Galo hoje, hein? Fui!